Júlio coloca sua mãe contra a parede e diz: Fala, por favor, esse negócio que você acobertou tem alguma coisa a ver com o Dr. Eric, não tem? Arlete respira fundo e responde: Tem. Júlio diz: Mas então ele está sendo acusado de algo que ele não fez. O Dr. Eric não tinha essas provas. Arlete fala: Não tinha. Elas estiveram comigo durante muitos anos. Assustado, o rapaz questiona: Arlete, não foi você quem colocou nas coisas dele não, né? E imediatamente ela grita: Mas é claro que não. Você acha que eu faria uma coisa dessas? Eu me descuidei, perdi essas provas. Júlio começa a pensar e avisa: Você tem que fazer alguma coisa para ajudar o Dr. Eric. Aflita, a mulher pergunta: Mas o quê? Júlio responde: Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas você não pode deixar uma pessoa inocente pagar por um erro seu. Por que você não procura a Antônia e abre o jogo? Arlete responde: Não, a Antônia não. Eu já tentei e não é possível. É perigoso e a gente pode correr risco de vida. Júlio avisa: Nós já estamos correndo risco de vida. É a hora de você fazer o que é certo. Arlete fala: Júlio, presta atenção, eu não posso fazer isso. Júlio diz: A sua história é igual à minha. Eu também cometi uma burrada, mas eu me arrependi e me entreguei. Agora é a hora de você fazer o mesmo. Arlete fica completamente pensativa nas palavras de Júlio e toma uma grande decisão. Daqui a pouco, a taxista irá até a delegacia e revelará todos os segredos de Ataíde. Ainda nesse capítulo, Sabine se irrita cada vez mais com o relacionamento de Tânia e Dom. Revoltada, a empresária irá discutir o acordo com a camareira sem imaginar que nesse exato momento, Dom estará escutando tudo atrás da porta e irá descobrir o segredo delas. Enquanto isso, na delegacia, Arlete revela todos os segredos escondidos por trás do acidente que tirou a vida de Mirella. Ela entrega o verdadeiro culpado, e em outro canto da cidade, Ataíde entra em choque ao ver Lourenço conversando com uma pessoa completamente inesperada e que sabe de todos os seus podres. Antes de continuar, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pega Pega. Aproveita e me conta que nota de 0 a 1000 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de que cidade você assiste a novela. Após conversar com Júlio, Arlete toma uma séria decisão e no outro dia, pela manhã, ela procura o seu filho e fala: Júlio, eu preciso da sua ajuda. O rapaz pergunta: Pra quê? Ela responde: Hoje eu vou fazer uma coisa muito difícil e eu preciso que você vá comigo para me dar apoio. Sem pensar duas vezes, Júlio diz à sua mãe que ela pode contar com ele e os dois vão até a delegacia. Chegando lá, eles se encontram com Antônia e a policial pergunta: O que foi dessa vez? Arlete responde: Eu vim para contar tudo o que eu sei sobre os documentos que vocês encontraram com o Eric. Antônia se interessa e pergunta: Mas o que você sabe sobre as provas que estavam com o Eric? Arlete responde: Eu sei de tudo, absolutamente tudo. Rapidamente, Antônia leva Arlete até a sala de interrogatório e proíbe a entrada de Júlio. Lá dentro, a taxista fica frente a frente com o delegado e toda a sua equipe. Siqueira mostra os laudos que foram encontrados na pasta de Eric e pergunta: Quer dizer então que a senhora conhece esses documentos? Arlete analisa e responde: É claro que eu conheço. Esse é o laudo verdadeiro que ficou guardado por muito tempo. Domênico questiona: Guardado muito tempo por quê? O delegado também pergunta: Quem teve interesse em mexer nessas provas? Em adulterar o processo do acidente da Mirella? Expedito pergunta: Qual a sua participação? Sem que Arlete pudesse responder, Antônia também pergunta: O Eric é vítima ou culpado nessa história toda? Arlete fala: Gente, calma,
eu vou responder todas essas perguntas que vocês estão fazendo. Aliás, eu estou aqui agora só para isso. Todos começam a prestar atenção e Arlete explica toda a história. O Júlio estava com 13 anos de idade e começou a sentir um cansaço muito grande. De repente, ele não conseguia mais nem jogar futebol com os amigos. Antônia diz: ele comentou comigo que estava doente. Foi no coração, não foi? Arlete responde: foi. Ele teve uma febre reumática que acabou atingindo o coração. Vocês imaginam como é que eu fiquei quando o médico disse isso? Até teve a cura, mas o problema todo era que ele tinha que passar por uma cirurgia. Os médicos precisavam abrir para ver o tamanho do estrago. Siqueira interrompe e questiona: por que a gente precisa ficar sabendo de todos esses detalhes? Arlete responde: para o senhor saber a dificuldade que eu tive, a extensão de um problema. O meu filho passava por um problema que ele poderia perder a vida. Eu precisei fazer alguma coisa, e eu nem sabia quanto custaria essa cirurgia. Antônia pergunta: foi nesse momento que você topou entrar nessa confusão e adulterar as provas? Arlete responde: foi. Eu trabalhava no Instituto de Criminalística. Eu era secretária e me ofereceram uma grande quantia em dinheiro para que eu trocasse o laudo. Domênico questiona: trocar um laudo sem ninguém perceber? Arlete responde: o Gilberto Alvarenga, o perito no caso, também estava envolvido. Ele fez o laudo. Eu levei para que o diretor assinasse e aí depois de tudo pronto eu mandei para a delegacia. Antônia fala: mas Arlete, você tinha noção da dimensão do que estava cobertando? Afinal de contas, alguém poderia ter tirado a vida da Mirella. Expedito fala: e a pessoa que fez isso ficaria solto por aí, né? Arlete responde: eu não pensei em nada, eu não pude pensar em nada. Eu fui paga para trocar os papéis. Eu troquei esses papéis e pronto. Eu não pensei nas consequências disso. O delegado avisa: você adulterou as provas, minha querida. Isso é contra a lei. Arlete dá um tapa na mesa e fala: o meu filho corria risco de vida. Eu tenho certeza de que qualquer um aqui nessa sala teria feito o mesmo. Todos ficam em silêncio e após alguns instantes, Antônia diz: Arlete, nós já ouvimos tudo sobre a doença do Júlio e os motivos para você fazer o que fez. O Júlio operou, ficou bom, mas o perito que fez o laudo falso perdeu a vida. Tiraram a vida dele. Arlete diz: eu fiquei apavorada. Quando eu soube que o Gilberto perdeu a vida, eu comecei a pensar que a próxima seria eu. Foi por isso que eu fugi e deixei o Júlio com as minhas irmãs. Foi porque eles poderiam fazer alguma coisa comigo ou com a minha família. Domênico questiona: e você resolveu aparecer só depois da prisão do Júlio? Ela responde: sim, foi quando ele realmente precisou de mim. Eu sabia que as minhas irmãs não tinham dinheiro para pagar a fiança. Então eu vendi meu táxi e vim embora. Siqueira pergunta: e por que quando a senhora soube não levou seu filho junto? Arlete responde: porque ele estava no hospital. Ele tinha acabado de passar por uma cirurgia. Eu não queria que o meu filho corresse risco de vida. Por isso eu preferi fugir e deixar meu filho ser criado pelas minhas irmãs. E deixar o Júlio acreditar que eu tinha partido dessa para uma melhor. E é por isso que o Júlio me culpa até hoje. Antônia fala: vocês vão acabar se entendendo. É só uma questão de tempo. Siqueira interrompe e avisa: inspetora, essa daqui não é a sala do serviço social para você dar conselhos solidários. Atenha-se às questões da investigação. Arlete, nós já conhecemos o seu passado. Agora eu quero elucidar o presente. Foi a senhora que colocou esses documentos na pasta do Eric? Arlete questiona: por que eu faria isso? Antônia responde: não sei. Por que você guardou esses documentos esse tempo todo? Arlete explica: porque era uma forma de garantia. Tiraram a vida do Gilberto, do perito. Poderia acontecer alguma coisa comigo, com a minha família. Depois eu vim pra vila e aí eu peguei os documentos que estavam comigo. Eu não sabia o que fazer e tive a ideia de colocar dentro do forro de um chapéu. Expedito comenta: sim, ninguém iria desconfiar de um negócio desses. Arlete fala: eu imaginei que sim.
Só que as minhas irmãs, que não estavam sabendo disso, pegaram o chapéu e levaram para vender no bazar da igreja. Ele foi vendido no tal bazar e uma senhora chamada Madalena o comprou. Ela era empregada doméstica e trabalha na casa da tal da Maria Pia. Expedito pergunta: é a mesma Maria Pia que trabalha com o Eric Ribeiro? Arlete responde que sim, e Antônia fala: essa Maria Pia é filha do Ataíde, desembargador. Siqueira comenta: essa história está ficando animada. Pode continuar contando. Arlete explica: a Maria Pia pegou o chapéu emprestado e ele foi parar nas mãos de um amigo. O nome dele é Vitor e é conhecido como Malagueta. Expedito pergunta: o que era concierge no Carioca Palace? Domênico fala: ele trabalha com o Eric agora. Arlete continua contando: depois o chapéu voltou para as minhas mãos, só que as provas não estavam mais no chapéu. Elas foram parar com uma moça chamada Mônica, aquela famosa por roubar postos de gasolina. Todos entram em choque na mesma hora e Antônia fala: Siqueira, eu tenho que concordar com você. Essa história está ficando cada vez mais interessante. Horas se passam e Arlete termina de contar tudo o que ela sabe. Antes de ir embora, Siqueira diz: você só esqueceu de responder uma pergunta, a mais importante de todas. Antônia fala: você disse que você trocou esses documentos a pedido de alguém, não é? Mas até agora você não falou quem é essa pessoa. Quem foi o mandante da troca de laudos? Arlete avisa: eu vou responder a essa pergunta se vocês me garantirem que darão proteção a mim e à minha família. Eu não abri mão de viver ao lado do meu filho a minha vida inteira, para agora abrir a boca e tirarem a minha vida. Antônia responde: pode deixar. Quando eu não puder fazer a sua segurança, a Nina vai me substituir. Podemos colocar um policial à paisiana na vila também. Arlete pergunta: eu posso ficar tranquila então? Antônia responde: claro que pode. Eu vou cuidar da sua segurança, eu prometo. Arlete fala: é tudo que eu preciso, porque eu tenho certeza de que esse louco vai vir atrás de mim. Siqueira diz: agora que está tudo acertado, podemos acabar com esse mistério de uma vez. Domênico fala: conta pra gente, quem foi o homem que mandou você trocar aqueles documentos? Antônia pergunta: quem foi que quis fazer a morte da mulher do Eric parecer um acidente? Arlete respira fundo e responde: o nome da pessoa que vocês estão querendo saber é Ataíde Camargo Neves e Silva. Sem imaginar que acabou de ser entregue, Ataíde sai para almoçar com Pedrinho e entra em choque ao ver Lourenço conversando com dois antigos colegas. Com os olhos arregalados, ele pergunta: Lourenço, você aqui? O rapaz responde: oi, Ataíde, tudo bom com vocês? O velho olha para os outros dois homens acompanhados de Lourenço e os chama pelo nome. Desconfiado, ele comenta: eu não sabia que vocês todos se conheciam. Pedrinho diz: se você quiser, nós podemos nos sentar com eles. Ataíde fala: não, é melhor deixar eles à vontade. Ataíde sai andando e Pedrinho pergunta: você conhece esses homens? Ele responde: nós trabalhamos juntos há muitos anos. Eu não gostei nada de ver o Lourenço tendo amizade com esses caras. Mas o que Ataíde não imagina é que Lourenço é um agente federal disfarçado que está reunindo provas para colocá-lo na cadeia. Enquanto isso, no Carioca Palace, Tânia vai conversar a sós com Sabine e a empresária fica cada vez mais irritada com a aproximação da arrumadeira e seu filho. Sem paciência, Sabine diz: chega! Eu não quero mais você de intimidade com o meu filho. Esse caso de vocês está ficando sério demais. Tânia arregala os olhos e avisa: não, eu juro que não. O Dom nem fala mais em assumir o nosso romance. Eu acho que ele sacou que eu não estou à altura dele. Sabine questiona: mas e eu? Será que eu posso continuar confiando em você? Porque às vezes eu acho que você tenta me fazer de boba. De repente, Dom aparece atrás da porta e começa a escutar toda a conversa. Sem saber que está sendo vigiada, Tânia diz: eu estou em uma posição estratégica aqui. Seu filho me conta tudo, e eu sou a sua maior aliada contra a Dona Madalena.
Dom entra no quarto na mesma hora e questiona. Tânia, então é isso? Você tá comigo só pra contar pra minha mãe as coisas que eu te falo? Sabine e Tânia entram em choque na mesma hora e não conseguem nem se mexer com o tamanho do susto. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aqui na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.